Olá, eu sou Moisés, seja muito bem-vindo à série The Good Book, a série onde nós estamos lendo toda a Bíblia Sagrada. Começamos o Novo Testamento a partir de Mateus e quando terminarmos em Apocalipse, vamos para Gênesis, no Velho Testamento, e completaremos toda a Bíblia Sagrada. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado aqui. Que Deus te abençoe. A você que não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, ative essas notificações, compartilhe, curta, comente, nos deixe saber como o nosso conteúdo tem chegado até você. Não esqueça, nos ouça também nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. A Bíblia lida, Bíblia de Estudo de John Wesley, da Sociedade Bíblica Brasileira. Vamos lá para a leitura, abra sua Bíblia aí comigo. Lucas, capítulo de número 18. Nós lemos no capítulo de número 17 os tropeços, o perdão e a fé, a cura dos 10 leprosos e a vinda do reino de Deus. O versículo de número 18 inicia-se assim: a parábola do juiz iníquo. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não será justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Versículo de número 9 do capítulo 18 de Lucas, a parábola do fariseu e do publicano. Jesus também contou a parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou por não ser como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus abençoa as crianças. Versículo 15 do capítulo 18 de Lucas. Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixe que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Versículo 18 do capítulo 18 de Lucas. O jovem rico. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me.
Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Versículo 24 do capítulo 18 de Lucas. O perigo das riquezas. Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntavam: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais. No mundo por vir, receberá a vida eterna. Jesus, outra vez, prediz a sua morte e ressurreição. O versículo 31 do capítulo 18 de Lucas. Chamando os 12 para o lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios e vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhe era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. A cura do cego de Jericó, versículo 35 do capítulo 18 de Lucas. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas e ouvindo o barulho da multidão que passava. Perguntou então o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele então respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhes disse: pois então veja, a tua fé te salvou. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus.